É Boa tarde, incrível. pessoal. Parecer. É. A gente finalmente tá aqui. Depois de Depois 7 de- anos. De 7 anos. 7 Muitos anos. planejamentos falhos. E. Nossa. Finalmente saiu. Estamos aqui. Boas-vindas a todo mundo. A terceira edição do Torneio Brasileiro de Taiko. Todo mundo. Nossa, Eu sou o Fox. Junto Oi, comigo eu aqui sou a tá a Lia. Lia. E junto a gente vai apresentar a showcase das qualificatórias do Minitaco. Pra quem não lembra, essa é a divisão do rank 5.000 pra cima. Então a casa vai estar lá nas 3 estrelas, 3.5. É pro pessoal que tá começando mesmo. Exatamente. E espero que todo mundo se divirta. Vamos. A gente Vamos pra preparou frente. uma poolzinha aqui pra testar esse pessoal da rede dos Minitacos e mostrar várias das coisas que a gente quer que o pessoal treine e aprenda. Então, boa sorte aí a todo mundo. A gente promete que, apesar dos sustos que vocês vão tomar, a gente preparou esse quali com algum carinho e algum. E, bom, se você já quiser. Sem mais delongas. Vamos começar então. Vamos pro Nomod. Pois é. A gente esclareceu na regra, a gente tinha 6 mapas pra essa showcase, então a gente vai ter um Nomod, um EX, que vai ser efetivamente um Nomod, só que um pouquinho mais avançado, pelo menos na qualificatória aqui. A gente tem um HD, Exato. um HR, um Double Time e um Free Mod. Então, sem mais delongas, vamos começar com o Nomad aqui. Grande Nomad. E, bom, é isso. Já vamos começar com o mapinha do Hiroki. Nomad a gente já vai começar no Oni, na verdade. E uma coisa interessante desse mapa é que uma coisa que a gente queria bastante trazer nele é que fosse um mapa quase como se fosse um Oni introdutório. Você vai ver que ele foca bastante em patterns básicos e triplets. A maioria dos 5 plays tem pausa antes e depois. E o mapa ele faz uma grande checklist de patterns assim, de Onia. E eu acho que é um bom mapa pra quem tá começando a ficar confortável em Oni. Tipo, se empurrar a aprender pattern e fazer patterns fluidamente. Eu acho que é um mapa bem legal pra abrir a pool assim. E spoilers aí, vocês vão jogar pelo menos um Oni em todas as pools dos Minitacos. Então, pattern é uma coisa que vai ser importante se acostumar desde o começo. E é essa partezinha legal com vários tripletzinhos. Alguns 5 plays. São todos patterns bem simples. Nada muito difícil até então, mas ao mesmo tempo não é nada que vai ser garantido SS pra tipo, o stage inteiro. Eu acho que vai dar uma cobrança legal no pessoal. É que também vai ser um pouquinho do fator que vai contribuir bastante. Discord nesse mapa. Certeza. Mas a gente não podia começar muito difícil nos homens, porque tem bastante gente que tá da casa quase do 5 dígitos, ou até então no 5 dígitos mesmo, então é importante que pelo menos o pessoal consiga jogar um pouquinho. Exato. Um 7 playzinho bem simples ali. Breakzinho pra última parte. Até algumas das sequências mais complicadas.
Aí agora 3 triplets no que é. Nada muito fora do padrão aqui. Se você já tá nessa casa de conseguir jogar Oni, você vai estar muito em casa. Exatamente. É bem o Aí feijão a com arroz Paterne Snob no mesmo. final. É bem feijão com arroz Pois é. mesmo nesse mapa. É, exatamente. Esse mapa é bem focado em ser um mapa, tipo, que você passa a aprender Oni. Então, se você já sabe Oni, ele meio que não vai ser muito um problema. É um mapa bem tranquilo. E. Bom, É isso. essa aí é a Underwire. É um mapa simples e tranquilo. Com algumas surpresas e coisas pra aprender aqui pra quem tá acabando de chegar nessa range. Agora o completo oposto pra quem talvez É. vai ter um pouquinho mais de dificuldade, a gente vai pro EX. Ele vai ser um É, isso é pouquinho mais complicado. avançado. Uhum. E uma coisa relevante a começar a falar desde o começo é que os nossos planos para o slot de EX nesse torneio são de que os EXs sejam mapas diferentes, wildcards assim, que eles vão ter temas bem diferentes de pool para pool. E eles vão sempre representar alguma coisa diferente e de preferência em comum. E uma coisa que a gente trouxe aqui para pro EX dessa pool do Qualifier é um mapa com bastante mudança de snap. Então vai dar pra ver aí que você joga constantemente trocando de um terço pra um 2 e um quarto. A maioria das sequências são assim, você joga um terço, joga um quarto e taca pra um 2. E vai misturando com o tempo. E tem alguma quantidade de SV também. Acho que todos os SVs são simples, mas dá uma dificultadinha. Dá pra aprender. É um mapa que, se você dedicar um pouquinho, dá pra aprender. Não é um mapa fácil. Eu sofri Pois é. muito mais do que eu gostaria de admitir pra gravar o replay disso. Mas Normal. na accuracy vai ser um fator que vai pesar muito nesse mapa. Por mais que ele seja o AD5, os snaps são o suficiente pra. Inclusive agradeçam muito o Fox e o Hiroki, porque as versões anteriores desse mapa tinham um sexto. Era sinistro. A ideia original era Aí realmente. tava um quarto pra um terço. A ideia original era realmente ser tipo meio que um Muzu, só que com um burst de um sexto, Sim. mas a gente tentou executar uns 2 mapas diferentes e só E não não deu. tava dando Não muito deu. certo. Então a gente optou... E aí acabou que deixou assim. A visão desse mapa é tipo. É ser um Oni meio que na direção completa oposta, com zero foco em pattern. O mapa não tem 3 play, 5 play com pattern e mudança de cor. Ele é totalmente focado nas mudanças de snap. E em fazer Ek. E falando em Ek, vai vindo uma parte aí bem engraçada. Realmente o maior contribuidor de EQ desse mapa inteiro é esse pedacinho aqui. É. Esse slow gen é muito mentiroso. Ele vai descendo de velocidade durante o pattern. E aí você joga essa parte com BPM 99.5. Fazer hack nisso é bem mais traiçoeiro do que parece. Muito mais. Traiçoeiro. É. Pelo menos de todos os scores que eu tentei citar um replay nisso, pelo menos uns 4 eu perdi só tipo, nesse finalzinho. É muito traiçoeiro esse final. É o AD5. Uhum. Não. O AD5, porque esse mapa também originalmente era um Muzu. Eu estava um pouquinho bufado, mas é a vida. É. E bom, falando em fazer hack, vamos pro próximo mapa. Uhum. A gente vai pro nosso HD agora. Como a gente ainda tá no Minitaco, a gente não queria pesar tanto na leitura. Então a gente fez algo mais focado em pattern, tanto pro HD quanto pro HR. Uhum, pois é. Então, vocês vão ver que o mapa é relativamente leve. Na maior parte do tempo. E tem alguns patternzinhos aqui e ali. Maioria em Kiai e coisa do tipo. Obrigado, Hiroki. Por exemplo.
Uhum. Bom, falando que aí primeiro aí, ele tem uns 1/3 bem engraçados com Doblet. Eles foram paternados para serem bem tranquilinhos. E aí então um pouquinho de variação para ter 100% de certeza que os jogadores estão lendo, ao invés de decorar os 1/3. Esse é um BPM que até dá pra dar single tap, só que não tão confortável, então isso vai cobrar um pouquinho de dedo de quem for jogar. Leitura aí, jogar pattern. A gente tem os power single tappers de 133 BPM, não tem? Sempre tem. Eu dei single tap desses patterns testando, não vou mentir não. Agora, segundo Kiai, com um pouquinho mais de pattern, uns DDK KKD, os 5 plays e os 1/3 duplo, os 4 plays de 1/3, com uma pausa bem awkward no meio deles. É um mapa bem curtinho. Ele é realmente bem simples, fora os 1/3 e as partezinhas mais densas. Ele tem um pouquinho de variação de speed, ele varia mais ou menos de 170 a 192, então o pessoal vai ter que ler um pouquinho de HD mais lento, nas partes que são break, assim. E variedade de leitura e é a parte mais difícil do mapa. É isso. Vamos então agora pro nosso HR. Ele também vai cobrar um pouquinho desse pattern, só que não tanto quanto o HD, porque, na minha opinião, ele acabou ficando um pouquinho pesado até na leitura. Uhum. Mas, normalmente, pessoal, ainda mais nessa faixa de rank, tem bem mais facilidade de jogar HR do que HD, então eu acho válido cobrar um pouco mais leitura do que pattern em si aqui. Sim, sim. Mas não é nada de graça também, não. Vai... Obrigado, Hiroki. A gente tem o torneio inteiro. Eu tô te pingando aqui nos bastidores pra você trocar o banner, mas você só escuta o Hiro. Caralho. Eu tô no Discord agora. A gente tem o torneio inteiro pra aprender o formato. É a vida. Mas vai acostumando. Vamos se acostumando, vamos exercitando. Vamos lá. E agora começa o speed-up do mapa. O scroll desse mapa é muito desgraçadamente rápido. 185 é um início bem pesadinho, mas eu garanto que não melhora. Então. Ele vai ficar nessa casa o mapa inteiro, ele não vai ser algo que vai ficar impossível de ler. Se você conseguir ler esse começo, você provavelmente vai conseguir ler o mapa inteiro. Pois é. E acaba que nas próximas pools as exigências assim de leitura para HR vão circular em torno dessa faixa de BPM de scroll. Então, mapa aí realmente para preparar as expectativas do pessoal para HR pro resto da fase dos mini-tacos. E a densidade dele não é tão alta, não tem picos muito grandes, até porque o mapa é BPM altinho. É só a leitura sustentada, tem que ficar lendo 185 HR o mapa inteiro, que é bem complicado. E a accuracy aqui vai ser um fator que vai pesar bastante também de novo. Porque... OD 7.7 com HR não vai ser fácil de segurar aqui. A timing window já começa a ficar bem apertadinha, ainda mais nessa faixa de Nossa, rank. isso é verdade. Normalmente os mapas estão na casa do AD 4 a 5, que
de HR não passa do 7. Mas nada impossível. Bem facinho de aprender o mapa. A gente tem mais um QI só repetindo. Primeiro refrão. Só pra finalizar. Eu precisei cortar bastante desse mapa, honestamente, porque a música, se fosse pra mapear inteiro, ia ficar na casa dos 4 minutos. E ele ainda ficou quase 200 notas maior que o HD. É a vida. Isso faz parte. O mapa bem padrãozinho também, nada muito gritante. Para um mapa que não vai ser padrão. Consideravelmente um dos mapas mais difíceis da pool, talvez. Diria, com exceção do EX. A gente agora vai pro nosso DT. O DT da Lara. Esse DT foi... De fato, foi uma missão fazer esse DT. Porque essa faixa de BPM é uma faixa muito difícil de achar uma música que fique interessante de fazer algo. Sim. Nossa ideia não era focar puramente em speed. A gente queria focar um pouquinho em stamina, mas a gente não queria cobrar muito speed bruta. E sobretudo a gente queria, tipo, um DT Muzuka X já, e que não fosse, tipo, um mapa completamente reto, impossível de ter alguma coisa interessante. Aí o Fox achou uma música pra fazer. E sim, todos os mapas dessa função custom do Qualifier. A gente vai estar disponibilizando tudo assim que acabar a showcase. E eu vou pingar bonitinho. Vai ter as informações certinho do Qualifier também, como vai ser os lobbies em si, como vocês vão se inscrever. Por causa do formato do site, eu vou ter que usar o Discord direto, no lugar de setar o site. Mas na hora que a gente chegar lá, a gente fala melhorzinho. Nesse papo, a gente acabou passando batida ali na sessão do QI inteiro, é uma parte bem complicada. Assim, esse mapa tem uns dobletezinhos, tem um terço, bastante coisa interessante pra pessoa jogar. Meio cruelzinho esse DT, foi muito difícil de achar alguma coisa que talvez encaixasse sem ficar muito sem graça. Mas DT também em Qualifier, DT era muito 880 se o pessoal era tudo SS ou se era muito sofrido, então eu não acho necessariamente ruim ter um meio termo. Sim. Aí vamos pro QI de novo. Os ritmos dos QI são bem complicadinhos, com o AD aumentado fica um pouco brabo, mas não é um mapa impossível de jogar, nem perto. Ele tem um BPM perfeitamente razoável, assim. Achei que ficou um mapa bem legal pra testar o DT do pessoal nessa faixa. Talvez pese um pouquinho em stamina, mas eu acho válido. Como a gente teve uns no-mods bem batidão, a gente cobrar algo mais pesadinho no DT, pra compensar. Sim. Aí agora... A gente cobrou a Nino no mod, né? Agora pra cobrar leitura mesmo, no lugar de pattern, a gente vai pro nosso free mod agora. Esse free mod é bem interessante. Ele... dos mapas mais, tipo... legais de ver assim da pool. Ele é 144 BPM, só que a leitura dele flutua absurdamente. Ele chega a ser tipo 142 BPM nas partes mais lentas. Isso é bem mais lento, mas é tipo uma pausa que só tem tipo 1/1. Tipo 4/1 assim. Mas o scroll do mapa varia de 140 a tipo 190. Era isso? Isso, é bem por aí mesmo. Sim. Então, não importa o que você pique, seja HD ou seja HR, você vai ter que aprender a ler alguma coisa. Ou você vai ler HD lento ou você vai ler HR rápido. Não tem muito pra onde fugir.
Nos qualifiers, precisa escolher um mod no free mod? Ou você pode jogar no mod? Não vai ser necessariamente Force Mod. Você pode jogar tanto HD quanto HR. Você pode jogar HD mais HR, que vai cobrar um pouquinho dos dois. Mas você também pode jogar no mod, que realmente acaba sendo só um last resort pra quem estiver sofrendo muito pra jogar o mapa. Sim. É porque uma coisa que esse mapa tem, que é por ele ser 144 bases, só mudar o scroll, ele é muito fisicamente fácil. Tipo, ele é de longe o mapa mais acessível da pool. Então, isso junto com a liberdade de escolher mod, eu tenho expectativa assim de que a maioria dos jogadores vai conseguir escolher um mod legal, que se sinta confortável. E inclusive vai ser um momento legal, assim, pra ver quem tá bom no HD e quem tá bom no HR, baseado nas escolhas, assim. Essa parte aqui, por exemplo, é a parte mais difícil com o HD, aí fácil. Que ela é 140. E ela tem essas sequências que começam no downbeat. Ela é uma partezinha bem complicada. O AD dele também tá bem na casinha padrão mesmo, ele tá no AD5, mesmo sendo um Muzu. Vai ser até que um pouquinho difícil de fazer EQ, mesmo sendo AD5 de novo, só por conta do BPM. BPM mais baixo acaba dificultando um pouco na EQ. Tem essa dificuldade, né, de dar overspeed nos patterns. É muito fácil você só soltar um X muito aleatório só pelo BPM da música, mas a gente acha que o mapa tava encaixando bem no slot pra compensar usar ele ainda assim. E é isso, gente. Os mapas mais tranquilos da pool. Pro pessoal realmente conseguir se desafiar assim e usar mods. E com isso, acho que concluímos a nossa pool. Mostramos todos os mapas. Essa é a nossa showcase. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar os mapas, a gente vai upar tudo bonitinho, a gente vai montar um map pack. Eu tô terminando de organizar os horários do Qualifier. Assim que eu terminar, eu vou pingar todo mundo bonitinho com o resto das informações. Não é nada muito complicado. Sem problema, não. A gente chamou de última hora muito mais pela resenha, mas tá suave. Beleza. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Boa Depois o Fox sorte a vai todo mundo. instruir o pessoal em como se inscrever também no Wish. Nas salas do Qualify, né? Isso. E uma boa sorte a todos, bom treino e a gente se vê nesse fim de semana aí que vem pros Qualifiers. Boa sorte a todos. Espero que se divirtam. É isso. Um abraço. Isso, falou. Falou.